Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a doida dos potes de vidro, das Tupperwares. Ai de você se não devolver a tampa junto, hein? Ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Quem não é assim, né? Quem não é dona de casa, né? Tua casa aí não fica assim com os seus potinhos, né? Pra onde quer que a gente vá. Eu acho que isso não importa se é da época da Tupperware ou não, né, que a gente brinca e fala, mas quem não é fã daqueles potinhos de armazenar o que é bom? Tem aqueles que a gente acha, que a gente se apega, que a gente tem há 10 anos, ele já tá e a gente tá apegado ao pote. Eu sou sim apegada aos meus potezinhos também. Tem ciúme, né, dos potes, quer de volta, não, mas brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar de um assunto que eu chuto ter utilidade para 99% dos nossos ouvintes. Você aí do outro lado do radinho já teve dúvidas sobre como guardar comida na geladeira ou na hora de fazer a marmita? Será que tem um jeito correto de armazenar para, por exemplo, evitar contaminações? Quem vai ajudar a gente a responder isso e mais dezenas de outras dúvidas que eu tenho certeza que virão é a engenheira de alimentos do aplicativo Desrotulando, a Giovana Pisanelli. Giovana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite da Bruna e da Camila de estar aqui hoje e vamos responder essas perguntas. Vamos lá então, eu vou começar por uma que não sei se é mito ou não, mas as pessoas certamente estão comentando por aí. A comida quando ela está quente, ela pode ser guardada imediatamente em algum plástico ou não? Faz mal? Então, essa é uma dúvida um pouco controversa. Na verdade, a gente pode colocar dentro de um pote de plástico quando a comida está quente. Só que a gente não pode colocar dentro de qualquer pote de plástico. Então, existem alguns plásticos que são específicos para receber uma comida quente ou para usar esse pote para colocar no micro-ondas, por exemplo, para ele ser aquecido. Então, não é qualquer potinho que você pega lá dentro do seu armário que você vai utilizar para isso. Qual pote que é específico para isso? Geralmente vem escrito nele. Embaixo do pote tem algumas marcações. Não sei se vocês já observaram isso. Tem um triângulo, que é um triângulo universal, que é o símbolo de reciclagem, né? Que o plástico é um material reciclado. Só que dentro desse triângulo tem um número. Tem um número 5, que é de uma substância chamada polipropileno. Quando tem esse número 5, que significa que a embalagem é feita de polipropileno, significa que ela pode ser usada para aquecimento ou para receber um alimento quente. Embaixo dessa embalagem, alguns também vem escrito assim, ó, BPA Free. Significa que esta embalagem não tem bisfenol A, que é justamente a substância mais temerosa com relação a embalagens plásticas. O bisfenol A é uma substância presente em alguns plásticos e que pode migrar para o alimento, e ele faz muito mal para a saúde. Nesse tipo de embalagem, de polipropileno, ele não está presente, então a gente já pode ficar mais tranquilo e utilizar esse tipo de embalagem para colocar em embalagem alimentos quentes ou aquecer alimentos no micro-ondas. Giovana, então esse número 5 já diz que esse BPA Free não existe, então, é isso? Mesmo se tiver só o número 5 ali? A gente pode ficar mais tranquilo e utilizar, porque o BPA não é utilizado na fabricação desse tipo de material, então ele não está presente ali. Então pode ficar mais tranquilo para utilizar, para colocar alimentos quentes ou colocar o alimento no micro-ondas nesse tipo de frasco de pote de plástico. Agora, outros potes de plástico com outras numerações, aí não recomenda-se colocar o alimento quente. Giovana, e o pote de vidro para comida quente? Tá, o pote de vidro é o melhor para comida quente. Então, a melhor coisa é utilizar o pote de vidro, porque aí o plástico, mesmo o de polipropileno, ok, ele é livre de BPA, mas a ciência continua estudando outros tipos de substâncias que podem migrar para o alimento. É claro que essas embalagens, elas têm todo um suporte da Anvisa, né, da ABNT, que elas têm que seguir, um protocolo e garantir que não vai ter migração de nada. Mas o vidro
é um material totalmente inerte. Então, aí eu tenho 100% de certeza que nada vai migrar do alimento para o vidro, do vidro para o alimento, nada disso. Então, o ideal seria a gente colocar embalagens de vidro. Então, eu acho que até para armazenamento no geral, né? A gente está falando do pote de vidro, a gente está falando de alimentos quentes, mas de maneira geral, o pote de vidro é o melhor para qualquer armazenamento. Qualquer armazenamento. Por quê? Porque o vidro ele não tem permeabilidade ao ambiente. Então, assim, nenhum tipo de molécula do ambiente vai penetrar o vidro e entrar no alimento. O plástico, ele já tem uma certa permeabilidade. Dependendo do plástico, bastante permeabilidade, como saquinhos de plástico, por exemplo. Então, quanto menos permeabilidade ao oxigênio essa embalagem tiver, melhor vai conservar o alimento. E o vidro é o melhor recipiente que existe para proteger o alimento, né? Com relação ao plástico, o vidro é sempre melhor. A única desvantagem do vidro é que ele é pesado. Então, para eu carregar de um lugar para o outro, utilizar ele como uma embalagem de marmita, por exemplo, ele pode não ser tão conveniente, né? Mas até ecologicamente ele é melhor do que o plástico. Ô, Giovana, mas, por exemplo, se eu estou em casa, eu fiz uma comidinha quente, coloco dentro do pote e vou comer no meu trabalho ou no lanche ali, dali 2 horas, que seja 3, esse tempo faz diferença, por exemplo, para, por exemplo, passar algum tipo de substância que seja muito nociva ao organismo? Ou não, tipo, até 2 horas é tranquilo, você pode deixar a comida quente no plástico e comer? Se for dentro desses plásticos que são feitos especificamente para esse tipo de alimento quente, não tem problema. Eu acho que a gente não precisa ficar com essa noia do recipiente plástico, contanto que a gente invista num bom material plástico, né, num material específico para colocar essa marmita. Por exemplo, para você mandar um lanche de escola para uma criança, você não vai mandar numa embalagem de vidro, geralmente você coloca numa de plástico. Então vale a pena investir numa embalagem que a gente sabe que é própria para isso. E se não tiver escrito nada na embalagem, se a embalagem tiver uma marca, você pode entrar no site da marca e verificar, porque geralmente lá eles informam. E embalagens a vácuo funcionam para alguns alimentos específicos? Se sim, para quais? Embalagem a vácuo é ótimo, né? Porque uma das coisas que contribui para a deterioração dos alimentos é a presença do oxigênio. Então, uma vez que você embala o alimento a vácuo, você remove o oxigênio, então você remove esse fator que vai fazer com que o alimento se deteriore mais rapidamente. Então, quando eu embalo um alimento a vácuo, eu preciso armazenar ele da mesma forma que eu armazenaria se ele não tivesse a vácuo. Então, por exemplo, se é um alimento que eu armazeno refrigerado, eu vou embalar a vácuo e manter na refrigeração. Só que aí eu aumento a vida útil dele, geralmente eu dobro. Então, um alimento que eu guardo 2 dias na geladeira, no vácuo ele vai aguentar uns 4. Se é um alimento que aguenta 3 meses no freezer, no vácuo ele vai aguentar uns 6, tranquilamente. Então, eu aumento a vida de prateleira desse alimento. A engenheira de alimentos Giovana Pisanelli é a convidada de hoje do Band News Informa. Ela está conversando com a gente sobre como armazenar a comida feita ou produtos in natura sem correr risco de contaminação. Giovana, a gente falou bastante sobre plástico. Eu queria perguntar para você sobre o plástico que já vem no alimento, né? Quando você, por exemplo, comprou uma carne, um filezinho de frango que vem naquele saco plástico, na hora de você congelar, é melhor tirar daquela embalagem já pronta e colocar em algum outro recipiente? Ou tudo bem congelar ele lá mesmo? Eu aconselho tirar. Geralmente esses filezinhos, eles vêm numa embalagem de isopor, né? E o isopor é um isolante térmico, então quando você coloca ele no freezer, por exemplo, ele vai congelar de uma maneira desigual. Não é o ideal você congelar nada dentro de uma embalagem de isopor. E mesmo aquele filme de PVC que tem em cima, ele não tem muita aderência na carne. E aí vai ficar ar dentro da embalagem e a conservação não vai ser ideal. Então, a melhor coisa é você trocar de recipiente, colocar dentro de um plástico próprio para produtos congelados. Sabe uns que tem um zíperzinho assim em cima?
Aqueles são vendidos especificamente para você congelar alimentos. Aqueles são melhores, se você pensar em plástico. Giovana, e para guardar a comida, por exemplo, tem que esperar esfriar? Ou você terminou, você fez um arroz, uma parte você vai comer, a outra você pega, fecha e coloca dentro da geladeira? A Anvisa, ela tem um tempo que ela considera seguro para que você deixe o alimento fora da refrigeração e que ele ainda está seguro para ser consumido. É um período de mais ou menos 2 horas. Quanto mais rápido eu colocar ele na geladeira, melhor, porque a maioria dos micro-organismos vão crescer em temperaturas entre 10 e 60 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente está ali no meio, né? Então, quanto mais quentinho eu colocar na geladeira, melhor. Agora, se eu preparei, por exemplo, uma marmita, que eu não vou servir para minha família, eu vou fazer a marmita porque eu vou consumir no dia seguinte. Então, veja, você vai colocar um negócio muito quente dentro de um ambiente extremamente frio. Eu vou aquecer a geladeira, vou mudar a temperatura interna do refrigerador, ou do freezer, ou da geladeira, por causa daquele alimento. Fora isso, tem a questão do vapor de água que está saindo daquele alimento, que vai condensar em cima da tampa e formar aquelas gotinhas de água que também não são legais. Então, o que seria o ideal? O ideal, se você terminou de fazer um alimento, é deixar ele semi-tampado em cima da pia, pelo menos até aquele vapor parar de sair, né? Não tem necessidade da gente ser tão imediatista assim. Como você, ouvinte, guarda os alimentos na sua casa? Você é do time dos plásticos ou dos vidros? Será que a maneira como a gente armazena os produtos influencia na durabilidade deles? Esse é o assunto de hoje do Band News em Forma, que está recebendo a engenheira de alimentos, Giovana Pisanelli. Giovana, a gente falou há pouco sobre o freezer, queria voltar nesse assunto. Foi uma pergunta que surgiu aqui na redação da Band News FM, viu? As pessoas estão querendo saber se o tempo de deixar a carne dentro, se existe, né, um tempo para você deixar a carne dentro do freezer, um tempo ideal, máximo, e depois que você retira essa carne do freezer, quanto tempo você pode deixar na geladeira? Depende da carne. Se for um pedaço grande de carne, ela aguenta assim 9 meses, 10 meses dentro do freezer. Agora, se for uma carne moída, que já passou por um processo ali, passou pela moagem, geralmente é uma carne que já tem um nível de contaminação um pouquinho maior, né? Lembrando que a carne é um alimento bem perecível, né? Então, ela é naturalmente bem contaminada. Então, essa carne moída, a gente armazena por menos tempo, coloca uns 3, 4 meses, por isso que é bem importante a gente colocar, inclusive, uma etiqueta, porque com certeza a gente esquece o dia que a gente comprou e armazenou aquela carne. E aí, consumir entre 3, 4 meses, quando a carne já foi picada ou moída. Daí, a gente tira essa carne, a gente descongela na geladeira e não fora da geladeira. Isso microbiologicamente não é interessante, a gente descongelar a carne fora da geladeira, por ela ser muito perecível. Então, a gente descongela na geladeira. O ideal é a gente tirar um dia antes, demora umas 12 horas para ela descongelar mais ou menos. E aí, entre o tempo que ela descongelou até o uso, a gente conta mais ou menos um dia, umas 24 horas, aí a gente usa essa carne. Então, é bom sempre programar quando é que você vai usar para ter o tempo de descongelar e o tempo que ela ainda vai ficar armazenada na geladeira. Uma vez que você descongelou, pode retornar para o freezer? Não, isso é uma lei, assim, dentro do mundo dos alimentos. Pode perguntar para qualquer nutricionista, qualquer engenheiro de alimentos. Descongelou uma vez, a gente não volta para o freezer. Até porque esse alimento vai perder muita qualidade, né? Quando a gente congela, os cristais de gelo que vão formando, eles vão danificando um pouco a estrutura da carne ou de qualquer outro alimento. E aí, quando você descongela, essa água, ela derrete, mas mudou um pouco a textura. Se você congelar de novo aquilo, você vai danificar mais a textura. Então, não vale a pena você congelar e descongelar. Por isso que é importante sempre porcionar aquilo que você congela, né? Isso fica muito mais prático. Você tira uma pequena porção, só aquilo que você vai utilizar para descongelar. Giovana, e tem alguns alimentos, por exemplo, o requeijão, né, que você coloca para congelar. Aí a hora que você tira, às vezes a consistência dele muda. Ele mudou as propriedades dele? Ele perdeu alguma coisa ou não? Ele tá igual, ele só mudou a consistência mesmo? Alimentos lácteos, eles têm esse problema, né? Muitas vezes altera. Ele não tá estragado, viu?
mas altera a textura justamente por essa formação de cristais de gelo, e aí ela danifica ali a estrutura do alimento, por isso que nem todo alimento a gente consegue congelar, porque ele tem esse problema de textura. Pode usar depois? Pode, mas aí você pode usar numa receita, por exemplo. Esse iogurte vai estragar, eu não vou consumir hoje, então eu coloco ele no freezer, depois eu posso usar esse iogurte num bolo, por exemplo, né? Ou requeijão numa receita que você vai misturar esse requeijão no frango ali, e aí essa textura vai ficar disfarçada ali, misturadinha. Então, não tem problema congelar, mas depois você não vai ter o alimento original, né, na mesma textura que ele era originalmente. Minha próxima pergunta tem muito a ver com um vídeo que eu vi esses dias no TikTok. Uma paródia, uma brincadeira ali. Um rapaz pegou uma rodela de limão que tinha sobrado, ele guardou num potinho e colocou na geladeira. Aí a menina reagia, que absurdo, como assim não pode fazer isso? Aí ela tira do potinho, pega a rodela de limão e deixa na porta da geladeira e faz uma brincadeira que isso é como se fosse um patrimônio, né, brasileiro. Sim, você limão sempre na porta. Na porta da geladeira, exatamente. Deixar alimentos assim, dessa maneira, né, sem nenhum tipo de proteção, abertos, né, na geladeira é um problema, tem um risco, não só para esse próprio alimento, né, mas para os outros que estão já lá na geladeira? Sim, um dos princípios da conservação dos alimentos é que ele esteja protegido do ambiente, mais protegido do ambiente possível. Então, qualquer alimento que a gente vai guardar na geladeira, com exceção das frutas que tem casca, legumes, que a gente não precisa armazenar dentro de um pote, a gente precisa fechar o mais hermeticamente possível dentro de alguma embalagem. Então, a geladeira ela é úmida, a geladeira tem micro-organismos, né, circulando ali. Então, quanto melhor você armazenar hermeticamente esse alimento, por mais tempo ele vai se conservar. Não é ideal a gente deixar nada aberto na geladeira. Frutas e legumes, geralmente a gente deixa, mas a gente também deixa dentro daquela gavetinha, que é a parte menos fria da geladeira, que é ideal para condicionamento desse tipo de alimento. Deixa na gavetinha e o resto a gente guarda sempre dentro de potinhos, dentro da geladeira. E os frios, Giovana? Frios e produtos lácteos, manteiga, requeijão, iogurte, presunto, queijo, qualquer coisa a gente coloca na parte superior da geladeira, que é a parte mais gelada. Aquela é a parte reservada para esse tipo de alimento, que eles precisam de uma refrigeração mais alta, justamente porque eles são bem perecíveis. Então existe essa divisão ali na geladeira, a parte de cima, a parte mais próxima do freezer, né? Porque hoje a gente tem geladeiras invertidas também. A parte mais próxima do freezer para alimentos, para laticínios e frios. A parte mais baixa, que é a mais quente da geladeira, para legumes, para verduras, para frutas. E as partes intermediárias a gente consegue colocar um alimento que sobrou de alguma refeição, né, ou outros alimentos que tiverem ali dispostos. Uhum. E Giovana, tem alguns queijos que a gente compra que eles nem estão na parte de refrigerados, assim, Uhum. Tem o parmesão, né, às vezes em lasca. Se você coloca esse produto na geladeira, você pode tirar ele depois ou você pode conservar sempre fora da geladeira e não precisa nunca ir para lá? Ou depois que abre, vai para dentro da geladeira? Esses queijos, tipo parmesão, geralmente eles vêm numa embalagem a vácuo, né? Quando a gente abre para consumir, a gente tira do vácuo. O ideal depois é a gente armazenar na geladeira. Pode armazenar fora se o consumo for muito rápido, assim, mas o ideal é manter na geladeira. Sempre vai durar mais tempo. Verduras, legumes e frutas sempre na geladeira ou não necessariamente? Não necessariamente. Banana, por exemplo, a gente não armazena na geladeira. Ela sofre injúria pelo frio, ela fica preta, fica com uma textura horrorosa, né? Então, algumas frutas que a gente chama de climatéricas, né, que vão amadurecendo fora do pé, se a gente quiser acelerar o processo de amadurecimento, a gente deixa fora da geladeira. Manga, mamão, a gente deixa fora da geladeira para amadurecer. Agora, atingir o ponto de amadurecimento ideal, coloca na geladeira, porque aí a temperatura gelada vai retardar esse amadurecimento e ele não vai estragar rapidamente, né? E aí tem uma questão de gosto também. Tem gente que gosta de consumir a laranja gelada ou a laranja sem gelo, e pode deixar dentro, pode deixar fora, a mesma coisa a maçã. A gente só tem que tomar mais cuidado mesmo com essas frutas que amadurecem fora do pé, né? E aí tem que tomar cuidado. Quando ela amadureceu, melhor colocar na geladeira para conservar melhor. Mas assim, qualquer outra fruta,
Na geladeira sempre vai conservar um pouco mais de tempo. Então depende da frequência com que você está consumindo essas frutas. Agora, a verdura e o legume, quando você compra no mercado já naquele saquinho plástico, deixa lá mesmo? O ideal seria que a gente chegasse do mercado, esse é o mundo ideal, tá, gente? A gente chegasse do mercado, tirasse do saquinho e já fizesse a higienização desses alimentos, porque o correto é a gente fazer a higienização com água clorada, inclusive, né, e não com vinagre, como muita gente faz, né, secasse o máximo possível e aí armazenasse dentro da geladeira, fora daquele saquinho. O Informers, a gente está recebendo hoje a engenheira de alimentos Giovana Pisanelli, está tirando todas as nossas dúvidas sobre as melhores maneiras de guardar alimentos. Camila Hirsch, com você. Giovana, a batata e a cebola, eu já vi gente guardar fora, gente guardar dentro. Ela é como as frutas nesse sentido de armazenar ou não? A cebola e a batata, a mesma coisa. Se você armazenar na geladeira, ela vai demorar um pouco mais para estragar. E elas têm uma questão que elas brotam, né? A batata e a cenoura. A cenoura também brota, né? Então, quando você coloca na geladeira, você atrasa um pouco esse brotamento. Então, é melhor que você coloque dentro da geladeira. Mas, claro, você comprou batata porque você vai usar essa semana, não precisa colocar na geladeira, pode deixar fora tranquilamente. Você lavar a salada e secar, faz durar mais tempo? Faz durar muito mais tempo. É super interessante isso. Você lava as folhas em contato com a umidade da geladeira e com a própria refrigeração, elas têm uma tendência a murchar, né? Então, quando a gente lava, higieniza bonitinho e depois a gente seca e guarda essas folhas bem secas dentro de um recipiente fechado, bem fechadinho, aí elas costumam durar, dá para você usar alface, rúcula, dá para usar a semana toda. Então você chega, lava tudo de uma vez só, é meio chato esse processo, mas vale a pena, lava tudo, seca bem com papel toalha, coloca dentro de uma embalagem bem fechadinha e você tem salada para comer a semana inteira. E eu lembrei aqui das conservas. Conserva precisa deixar dentro da geladeira ou não tem problema deixar fora? Conserva, a que a gente compra industrializada, a gente não precisa. A partir do momento que você abre, aí você precisa colocar dentro da geladeira. Mas, se não precisa colocar dentro da geladeira. Ela já tem um ambiente propício para o não desenvolvimento de micro-organismos. Mas abriu, aí guarda na geladeira. Agora, troca o recipiente, né? Principalmente se for uma conserva numa lata. Então, tira da lata, coloca em outro recipiente e depois guarda na geladeira. O vinagre, ele acaba sendo um conservante natural bem poderoso, né? O vinagre é um conservante natural poderoso porque é uma solução de ácido acético, né? Ele é muito ácido, extremamente ácido, e a maioria dos micro-organismos não consegue crescer em um ambiente tão ácido. Então, ele acaba atuando como um conservante. Então, sempre que eu coloco vinagre numa preparação, eu contribuo para a sua conservação. Mas ele sozinho não pode ser responsável pela conservação, mas ele ajuda bastante a conservar. O Band News Informa está recebendo hoje a engenheira de alimentos Giovana Pisanelli para falar sobre a melhor maneira de armazenar comida. Giovana, o hábito de a gente guardar a panela com comida direto na geladeira é um hábito ruim? Esse é um hábito ruim, sim. Por quê? Primeiro que a panela, ela ocupa um espaço imenso dentro da geladeira, né? O que não é muito legal. E segundo, porque no Brasil, que tipo de panela a gente mais usa no Brasil? Panela de alumínio, né? Que é a que mais acessível, inclusive, para as pessoas, são as panelas de alumínio. E a gente sabe que quando a gente cozinha numa panela de alumínio, existe uma certa transferência de alumínio para o alimento. A gente não precisa se desesperar, porque essa transferência é muito pequena. Segundo alguns estudos, a quantidade de alumínio transferido para os alimentos em 2 refeições diárias corresponde a cerca de 2% do limite de ingestão diária definida pela OMS. Então, é bem pequenininho. Porém, essa panela foi feita para fazer o alimento, não para armazenar. Então, a partir do momento que eu guardo esse alimento na geladeira, né, dentro dessa embalagem de alumínio, aí você vai estar assumindo a responsabilidade de que existe mais transferência ali de alumínio para esse alimento. Então, o ideal é cozinhei tranquilamente na minha panela de alumínio, tiro, coloco em outro recipiente e guardo. Outra coisa importante com relação às panelas
inclusive as de alumínio, porque são cuidados que às vezes a gente tem só quando a gente tem uma panela com antiaderente, não danificar a panela utilizando uma colher de metal, por exemplo. Então, o ideal é utilizar colheres que não vão arranhar essa panela para não aumentar essa migração e nem arear a panela. A panela, se quiser arear, só do lado de fora, do lado de dentro, não. Né? Então, esses cuidados a gente tem que tomar. Então, panela também não veda direito, a tampa não veda muito bem. Então, realmente não é o melhor lugar para a gente conservar o alimento. A panela é utilizada para fazer o alimento e não para guardar. Giovana, e tem uma diferença entre você, por exemplo, cobrir algum alimento numa tigela que não tenha tampa, mas com o papel alumínio ou aquele transparente? Tem. Aquele plástico transparente, ele serve, é melhor você colocar ele em cima de um pote, colocar na geladeira, do que não colocar nada, sem dúvida. Sim. Mas, claro que ele não vai proteger tão bem como uma tampa, porque ele não veda bem. Existe ali uma transferência entre o ambiente e ele muito maior do que se tivesse dentro de uma embalagem melhor. Então, assim, se você não tiver tampa, pode utilizar, mas o ideal seria uma embalagem com tampa. Fechada. Uhum. Quando a gente compra a geladeira, geralmente já vem aquela divisão pro ovo na porta da geladeira, né? Mas sim. Ali é mesmo o melhor lugar para guardar ovo? Pois não é o melhor lugar para guardar ovo. O ovo é um alimento bem perecível também. E ele é sensível a mudanças, oscilações de temperatura. E qual é a região da geladeira onde há mais oscilação de temperatura? A porta da geladeira, né? E aí não é o local ideal para a gente guardar o ovo. O ideal é a gente colocar dentro, não precisa ser na parte mais fria da geladeira, pode ser no meio da geladeira, mas o ideal é que a gente coloque dentro para não ter oscilação de temperatura. E aí o que a gente coloca na porta? Aí sim a gente pode colocar água, a gente pode colocar suco, refrigerante, pode colocar até algumas frutas, né, ali na porta, que não tem tanto problema essa oscilação de temperatura, mas não o ovo. Na pandemia, muita gente adquiriu um hábito de lavar as compras, né? A gente Sim. viu as pessoas passando álcool gel em absolutamente tudo, ou mesmo lavando com sabão e água. É um hábito positivo? Olha, é um hábito interessante, né? O alimento, quando ele sai da indústria até ele chegar na sua casa, ele passa por vários lugares, então é um hábito higiênico, mas ele não vai determinar a sua saúde, você lavar ou não as embalagens, né? Durante a pandemia a gente estava bem temeroso, então nós tomamos muitas medidas para se precaver, né, desse problema, mas hoje em dia a gente já sabe que mesmo em relação ao Covid, a gente não tem necessidade da gente higienizar as embalagens, que a gente não vai se contaminar, porque são superfícies mais inertes, né, das embalagens. Então, assim, a gente sabe que na correria do dia a dia, isso é mais alguma coisa que a gente precisa fazer. Se você tiver que optar por fazer alguma coisa, higienizar alguma coisa, eu aconselho a higienizar bem as frutas, as verduras, colocar em água colorada. É muito mais interessante a gente investir o nosso tempo fazendo isso do que investir nosso tempo lavando saco de batata palha, né? Giovana, tem uma temperatura assim ideal para se deixar a geladeira? Porque a gente usa assim, o botãozinho do mínimo, médio e máximo e a gente vai sentindo, mas tem alguma temperatura ideal? Sim, então, por exemplo, alimentos que a gente cozinhou, né, uma sobra de almoço, alguma coisa assim, o ideal é que eles fiquem em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius. Então, é importante a gente consultar até o manual da nossa geladeira para ver em qual potência a gente coloca lá para que a geladeira fique nessa temperatura abaixo de 5 graus, porque realmente acima de 5 graus, principalmente se chegar nos 10 graus Celsius, já é uma temperatura considerada uma zona de perigo ali para o crescimento de micro-organismos. Então, é bem importante que a geladeira opere nessas temperaturas, abaixo de 5 graus Celsius. E o refrigerador, o freezer, abaixo de 18 graus, menos 18. E no armário de mantimentos, algumas pessoas tiram, por exemplo, o arroz ou feijão da embalagem original e colocam em potes, né? Inclusive escrito bonitinho, arroz, feijão, café, Sim. açúcar, enfim.
É uma boa fazer isso mesmo? Ou não tem problema você também, uma vez que você abrir o saco, você fecha com aqueles plugs mesmo para essa finalidade, né? O vidro sempre vai proteger melhor que o plástico, né? Então, geralmente esses grãos vêm em embalagens de plástico, então se você quiser conservar por mais tempo, são alimentos secos que têm um prazo de validade muito grande, então às vezes você compra lá um saco de 5 quilos de arroz e a sua família não consome tão rapidamente. Aí é mais interessante você trocar e colocar numa embalagem melhor, mais resistente. Mas não é tão necessário, assim, se você quiser deixar na própria embalagem, falando dos alimentos secos, né, esses alimentos como grãos, cereais, etc. Se você quiser deixar o milho dentro do saquinho que veio o milho da pipoca, o feijão dentro do saquinho que veio o feijão, não tem problema nenhum. O importante é você vedar bem, né, com algum prendedorzinho de prender alimento. E sempre ficar de olho, que às vezes nesse tipo de produto aparece também alguns carunchinhos, né, alguns bichinhos. Então, se você começar a ver furinho nessas embalagens, aí dá uma olhada que deve ter algum bichinho dentro da embalagem. Muito bem, quero agradecer demais os esclarecimentos da engenheira de alimentos Giovana Pisanelli, do aplicativo Desrotulando. Giovana, obrigada, viu, pela sua participação, e pode deixar o convite aqui para acessar o aplicativo também. Eu agradeço também o convite, Camila, Bruna, e a todos os informers que estão ligados aí, ouvindo hoje. E queria convidar todo mundo para baixar nosso aplicativo Desrotulando, que ajuda as pessoas a fazerem escolhas mais inteligentes na hora das compras e entender, né, aquelas letras miúdas que tem ali na embalagem dos alimentos, que a gente não entende, aquela lista de ingredientes imensa dos alimentos. E seguir a gente também nas redes sociais, Desrotulando app no Instagram, que lá a gente dá muitas dicas que às vezes não cabem no aplicativo, né? E a gente acaba dando várias dicas ali nas nossas redes sociais. Obrigada, Giovana. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente usou e abusou das explicações de uma engenheira de alimentos sobre a melhor maneira de guardar alimentos. E o nosso objetivo aqui no programa, Camila, é mostrar que falar de saúde é falar de um processo muito maior do que ir para a academia, né? E eu espero que o programa hoje tenha mostrado soluções práticas, pequenas mudanças diárias, mas que, se a gente parar para pensar, a longo prazo trazem muitos benefícios para a nossa saúde, que é o nosso objetivo aqui no Band News Informa, né? Perfeito, Bruna. Eu acho que é sempre importante os ouvintes entenderem, né, o Band News Informa é para a gente estar na melhor forma que a gente pode estar. E isso tem a ver não com a parte só, como você disse, ou do treino ou da atividade física, estar em movimento, mas é o estar em movimento de uma forma geral, com as nossas atitudes dentro da cozinha, né, com hábitos que a gente tem saudáveis para nossa cabeça, mentalmente falando, internamente, né, falando sobre o ser humano, sobre a aceitação de outras pessoas. Então eu acho que a inclusão que a gente tem falado e traz também muito aqui para o programa, então é entender que a gente sim fala um pouquinho de cada coisa, porque isso tudo faz parte de você estar bem, né? Faz parte da gente ter uma sociedade mais saudável e deixar legados para as pessoas, para os que vêm aí, de uma forma inclusive de educação, né, de passar o conhecimento. Então, eu acho que hoje essa aula aqui da cozinha foi maravilhosa, eu adorei, acho que a gente fica com um olhar mais cuidadoso dentro da nossa própria casa e dentro da casa das pessoas que a gente gosta, divulgando e mandando para as pessoas, escutando, para elas escutarem também todas essas dicas do programa de hoje e de todos os outros, obviamente. Com certeza, e quem quiser adotar práticas mais saudáveis com você, porque a gente está aqui falando de alimentação e a prática de exercício físico se inclui aí em todo esse processo, né, de você ser uma pessoa mais saudável, você é um caminho, Camila Hirsch. Como é que faz então para ter contato com você? Pois é, comigo é pra gente se mexer e fazer exercício físico, é isso. Através do Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch. Essa semana eu vou cuidar mais da minha cozinha depois desse programa e vou treinar também. Então é só me procurar. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes. E se você, ouvinte, quiser ouvir esse e outros programas, outras edições do Band News Informa, acesse o site bandnewsfm.com.br ou procura a playlist do Band News Informa no canal do YouTube da Rádio Band News FM e tem também o nosso perfil no Spotify. Só buscar lá Band News Informa. Se cuidem e até a próxima!
Você ouviu Band News Informa.